Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É um prazer e uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas e misericórdia. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também é sua. Me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Obrigada por esperarem. Me atrasei uns minutinhos aqui. Lurdinha, bom dia, amiga querida. Seja bem-vinda. Riscala, José Maurício, seja bem-vindo. Fernanda, obrigada. Tatiane, Natália, Maria Regina, Graça, muito obrigada. Osvaldo, oi Osvaldo. Ronaldo, obrigada pela presença. Oi Bruna, muito obrigada, bom dia. Wagner, oi Jorge, muito obrigada pela presença. Anne, Firmino, Jadielson, Wagner, obrigada, gente. Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Sintam-se abraçados e a gratidão do meu coração pela sua presença aqui, tá bom? Hoje eu quero falar sobre oração. Eu sempre falo sobre oração. Hoje eu quero falar de novo sobre oração. E uma frase que me veio, na cabeça, e eu quero repartir com vocês o que Deus falou comigo desde a hora que eu acordei, tá falando no meu coração, que a oração, ela é o pulmão da nossa história. A gente tá o tempo todo respirando e a gente nem percebe os nossos pulmões, né? É algo que já é automático, mas se tiver qualquer dificuldade ali nos nossos pulmões, o organismo todo sente a falta que os nossos pulmões fazem. E eu quero trazer isso para você. A oração é o pulmão da sua história. Então você precisa aprender a ficar conectado. Outra coisa que Deus me trouxe à mente, assim, quando eu estava pensando e estudando sobre oração, vendo os textos que eu e você já sabemos de cor. Nós sabemos de cor todos os versículos de oração, a gente já viu em algum momento na nossa vida. Mas uma coisa que eu quero trazer para você, que a oração, ela é como se fosse uma Wi-Fi, né? A Wi-Fi, ela hoje faz parte da nossa vida de uma forma tão intensa que é como se fizesse parte como se fosse um órgão, né? Fizesse parte do nosso corpo, a Wi-Fi. O telefone, né, móvel, ele faz parte. Hoje em dia eu, por exemplo, eu não carrego bolsa. Eu já coloco uma carteirinha no meu celular, porque ali tem tudo que eu preciso. Porque assim, gente, a pessoa também não tem vaidade, não. Se tem alguém que não tem vaidade, gente, tá aqui, preguiça de usar bolsa. Mas eu tô dizendo assim, a Wi-Fi, antes de você chegar, até quando você chega nos lugares, você pergunta, qual é o Wi-Fi? Porque é algo que você tá sempre ali conectado. E quando a gente vai falar sobre oração, as pessoas, elas ainda não entenderam o que é oração. A oração, gente, é o Wi-Fi da nossa vida. A Wi-Fi nos deixa conectados o tempo todo. A internet é algo que está ali o tempo inteiro, é algo que faz parte, é algo orgânico. Mas a oração, a gente já acha que não é bem assim. A gente precisa parar para falar com Deus. A gente precisa se ajoelhar para falar com Deus. E isso não é oração, não é só isso que é oração. Porque o ajoelhar para falar com Deus não é uma obrigação para falar com Ele. Ajoelhar, gente, para orar é uma rendição. É se colocar num nível onde você se humilha na presença do seu Deus, do seu Senhor. É uma condição de rendição, de dizer, olha, Senhor, eu tô aqui, o Senhor é maior que eu, o Senhor é mais forte que eu dependo, eu tô aqui na dependência. É estar vulnerável.
O que que faz uma pessoa que não pode se ajoelhar, por exemplo? Como é que ela vai se render? Como que ela vai ficar em uma posição de rendição? É porque é no coração. Não adianta você dobrar os joelhos para falar com Deus se a sua atitude de sentimentos, de sentir, não está rendida. Então, esse negócio que você precisa se ajoelhar para orar, você precisa parar para orar, é tudo condições que a gente vai colocando. E sabe outras condições que a gente coloca para orar? A gente fala assim, não, mas eu não tenho dom de orar. Eu não sou igual as irmãzinhas do coque lá. A gente já escolhe pessoas para jogar o peso da oração sobre ela. Não, a irmãzinha do coque, ela tem que orar. Ela tem que orar dia e noite, que ela tem o dom. E a palavra de Deus em nenhum momento diz que a oração ela é para um tipo de pessoa. Ela é para um determinado tipo de crente. Essa ordem, aqui é uma ordem. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, é estar conectado. Eu estou viajando, né, e às vezes a gente liga vídeo com os filhos, né, e é bom, eles ficam o tempo todo ali falando com a gente, vendo onde a gente está indo, vendo o que a gente está fazendo, estão ali conectados, de alguma forma eles estão por dentro e estão tendo acesso às coisas que a gente está fazendo. E é isso que Deus quer. Ele quer ter acesso a... Deus tem o poder de ter acesso ao que Ele quiser na sua vida. Só que Ele deu para mim e para você a opção de escolher deixá-lo participar da nossa vida. Você sabe que a glória de Deus, Ele não divide com ninguém? Mas Ele nos convida a participar dela. Porque Ele nos ama. E Ele quer nos ver realizados e plenos nessa vida. Mas nós não o participamos do nosso cotidiano, da nossa vida. E Ele é a nossa internet, Ele é o nosso Wi-Fi. A gente tem que ficar... Você não consegue imaginar sua vida sem internet. E às vezes você passa o dia todo sem conversar com seu pai, sem falar com seu pai. Quantas vezes você já viu uma situação, alguém chorando perto de você e você pensou, podia fazer uma oração por essa pessoa. Por que não está fazendo já? Porque você acha que para orar você precisa ir lá na pessoa, colocar a mão na cabeça dela, tem todo um ritual. Claro, se você sentir de fazer isso, faça. Vá lá, abrace a pessoa, ore. Mas nós colocamos tantos rituais na oração, é tanto trelelê na oração, que a gente não ora porque, não tem espaço no meu dia tanto, eu não consigo orar 1 hora. Eu não consigo ficar orando 4 horas. Gente, a oração, ela é algo que precisa ser orgânico. É uma conexão, é a nossa internet com Deus. Assim como você não consegue imaginar a sua vida sem internet, olha, vai parar o seu trabalho, vai travar tudo. Assim é a nossa vida com Deus. E o que Deus vai fazer por você e para você é muito maior do que uma internet. Porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas. A ideia dessa internet, dessa conexão, vem dele, que todas as coisas que foram criadas vieram de Deus. E aí nós não temos essa conexão, porque a gente acha que precisa de ritos, a gente acha que precisa de jeito certo para fazer isso. E se Deus aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo orai sem cessar, é porque nós temos condições de orar sem cessar. Esse orar sem cessar não é, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Altíssimo, Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Jacó, vou dirigir agora. Deus de Abraão, Deus de Jacó, eu vou comprar uma blusinha agora. Deus de Abraão, Deus de Jacó, agora eu vou cozinhar. Deus de Abraão, Deus de... Gente, estar conectado é permitir que Deus faça parte de todo o seu dia. Ele já está. Ele já está presente. Lá em Isaías 59:1 fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. E o versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por que você acha que Deus não está te escutando?
Às vezes você faz uma oração, você acha que Deus não está te ouvindo, que a sua oração não passa do teto. É você que não está ouvindo Deus. Porque Ele está presente o tempo todo. Ele está conectado comigo e com você o tempo todo. Engraçado que opinião todo mundo tem para dar, não é? Todo mundo tem opinião para dar. Tem reality show acontecendo agora? Todo mundo tem uma opinião para dar sobre reality show. Política. Todo mundo tem opinião para falar de política. Todo mundo como se diz? É doutor em política. Todo mundo tem uma posição, uma opinião sobre política. Futebol. Todo mundo em época de Copa do Mundo vira técnico de futebol. Mesmo que você seja uma pessoa que não assiste futebol, não entende futebol, mas na época da Copa do Mundo você tem opinião para dar. Se você tem opinião para dar e todo mundo pode dar opinião, por que você acha que a oração é para alguns? Estar conectado com Deus é difícil para você? Tantas coisas que você faz, que todo mundo faz, e a oração não é para todo mundo. A oração é para a irmãzinha do coque, o pastor Fernanda, que escuta aqui, pastor teria que orar 24 horas por dia, você sabe, porque olha, ser pastor, você também. Todos nós temos que orar sem cessar, porque a oração é o pulmão da sua história. Eu já cansei de falar aqui nas minhas lives. Tudo que você precisa para viver a sua história, para atravessar qualquer tempo difícil da sua história, você já tem dentro de você. E o que vai trazer as ferramentas e estratégias para você sair deste lugar chama-se oração. Aí você fala para mim, mas Fernanda, eu já cansei de pedir para Deus me tirar desse problema, para Deus resolver essa situação. Eu vou trazer aqui uma frase, talvez você me julgue. Pode me julgar. Eu sou muito liberta de opinião das pessoas. Tem uma frase da Demi Lovato. A Demi Lovato escreveu um livro, uma biografia. Quem não sabe quem é a Demi Lovato é uma cantora aí de adolescente, que agora já tá mais adulta. Mas ela teve, assim, uma vida muito difícil, depressão, tentativa de suicídio. Ela escreveu uma biografia, escreveu um livro. E tem uma frase que ela fala no livro dela que eu achei muito interessante. Ela diz assim, quando os seus sapatos, quando os seus sapatos estiver te incomodando, calce os sapatos de outra pessoa. E isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, gente. Fala pra gente orar pelos santos, interceder pelos outros, orar pelo outro, se colocar no lugar do outro. Lá em Efésios 6, versículo 18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está cansado de pedir as suas coisas para Deus? Você já colocou tudo o que você quer que Deus faça na sua vida e você está aí agoniado, ansioso, desesperado porque você não vê resposta? Comece a interceder por outras pessoas. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se tem uma forma de dar celeridade, de apressar a sua resposta que você está esperando, eu sou tão... A resposta do que você tanto quer é você ajudar pessoas, é você orar por pessoas. Coloque pessoas na sua lista de oração e comece a orar por elas. É algo que eu tenho aprendido, que eu aprendi, é isso. Quando vem um sofrimento muito grande na minha vida, quando vem um impossível na minha vida, muito difícil, que tá difícil de eu calçar ali meu sapato, eu calço o sapato de outra pessoa. Eu coloco diante de Deus minha aflição, eu coloco diante de Deus a minha dor e coloco também os meus irmãos. Eu falo, Senhor, quem o Senhor quer que eu ore? Por quem o Senhor quer que eu caminhe esse tempo em oração? E aí eu oro. Tem pessoas que eu tenho contato, eu envio o emoji da mãozinha. Perturbo mesmo. Eu não mandava, às vezes eu orava pelas pessoas e eu não mandava a mãozinha.
E o emoji da mãozinha. E Deus me acorda de madrugada, toda madrugada eu oro. E às vezes durante o dia eu sinto de orar pela pessoa, eu mando o emoji da mãozinha de oração. Mas antes eu não mandava, porque eu falava, a pessoa vai achar que eu tô querendo aparecer. Eu não vou mandar emoji de mãozinha de oração, não. Porque a pessoa vai achar que eu tô me achando espiritual demais. A pessoa vai pensar que eu sou a mulher de oração e eu não sou tudo isso. Então, às vezes, eu me negava a mandar o emoji da mãozinha. E uma madrugada, Deus falou comigo muito forte. Meu filho, meu servo, para quem você está buscando e orando agora, ele acha que está sozinho nessa batalha. Você vai mandar o emoji da mãozinha para saber que eu levantei guerreiros para interceder e para lutar com ele. E aí, pela primeira vez, há uns 3 anos atrás, eu comecei a mandar emoji da mãozinha para as pessoas que eu intercedo. E quantos testemunhos maravilhosos eu tenho recebido e recebo. O quantos testemunhos das pessoas que eu envio a mãozinha, orando de madrugada, 6 da tarde, às vezes 3 da tarde, às vezes 2 da tarde, às vezes eu tô andando, Deus traz a pessoa na minha cabeça para eu orar, eu envio o emoji da mãozinha. Se a pessoa achar que eu tô querendo me achar, esse é problema dela. É problema das pessoas. Se pensarem que eu tô querendo me achar muito espiritual, a tia do coque, a mulher da oração, se a pessoa pensar mal de receber um emoji da mãozinha que eu tô orando, isso é problema dela. Ela que vai fazer disso, o que importa é a sinceridade do meu coração. E eu vou dizer pra você, eu entrei em furacões muito fortes. Eu entrei em tempestades que arrancaram minha pele no vento. E eu vou dizer para você, eu saí deste lugar e tenho saído porque os meus irmãos têm me ajudado. Porque quando dói, e dói forte, bate forte, eu me ajoelho e clamo pela vida dos meus irmãos. Porque quando você ora pelo outro, quando você intercede pelo outro, você não sente Deus colocando o remédio nas suas feridas, você não sente a dor bater tão forte. Por quê? Você está ocupado, intercedendo pela vida do outro. Enquanto você está orando pela vida do outro, Deus está curando as suas feridas, Deus está cuidando de você, Deus está te sarando. E quando você olhar para as suas feridas, já não dói tanto. Já se fecharam, porque você esteve ocupado orando pelo outro. E não é o muito insistir que você vai receber de Deus as coisas. Eu gosto muito desse texto que fala pra gente interceder pelos santos, orar pelos santos. E tem um outro texto também que fala da viúva, que ficou ali insistindo, pedindo pro juiz. E fala que esse juiz era um juiz que não era justo. Era um juiz mau, era um juiz iníquo. Era um juiz que não tinha muito caráter. E fala que ele ficou tão perturbado com aquela viúva pedindo para ele advogar a causa dela, que ele falou, deixa eu resolver logo o problema dessa mulher. E aí as pessoas acham que se a gente perturbar Deus com o nosso pedido, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me tira disso, Senhor resolve o meu impossível, Senhor eu preciso... A gente acha que no muito orar, no muito falar, Deus vai se cansar de nos ouvir e vai nos atender. Não é por aí, meus irmãos. É pelo contrário. É que se esse juiz iníquo, esse juiz que era mau, ele ajudou a viúva, quanto mais Deus, porque fala assim, vós que sois maus, você consegue fazer coisas boas, quanto mais Deus. Deus é bom, nele não há corrupção, nele não há iniquidade. E ele está pronto, a mão dele está estendida para que possa nos salvar. O ouvido dele não está surdo para que não possa ouvir, mas o que separa são as nossas iniquidades, o jeito da gente pensar errado. Orai sem cessar. Você não consegue imaginar a sua vida sem internet, mas você consegue imaginar a sua vida sem oração. Você é alguém que acha que pode dar opinião sobre tudo e sobre todas as coisas.
Mas você acha que a oração é só para algumas pessoas. E hoje eu desafio você a estar conectado. Toda vez que você olhar para o seu celular, lembre-se que a oração é a internet da sua vida, é o pulmão da sua história. E para de ficar batendo na mesma tecla de pedidos que você está fazendo para Deus, para a sua vida. Você já pediu, você já clamou, calma. Deus está trabalhando. Começa a interceder pelos santos. Começa a interceder por súplica por todos os santos. Existem irmãos nossos que acham que está sozinho na batalha. Existem irmãos nossos que acham que foi abandonado por Deus. Eles não têm essa visão que você tem aqui de abrir essa internet, assistir essa live, assistir outras lives, assistir outros vídeos, que te deixa forte. Tem irmãozinhos que estão aí carentes de alguém que ande com eles, que batalhe com eles. Aí fala, não, Fernanda, o mesmo demônio que está perturbando lá vai me perturbar aqui. Que tamanho de Deus é esse que você serve, meu irmão e minha irmã? Qual é o tamanho desse Deus? Ele garante que ele é muito maior do que o que está fora de você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem muitas pessoas que não intercedem pelos santos, não oram pelo outro, com medo do demônio de lá vir atacar aqui, fazer bagunça aqui. Que tamanho de Deus é esse que você serve? Que se acovarda, vai para cima da sua história, vive a sua história com oração, com súplica pela sua vida, mas principalmente pela vida do outro. Calce os sapatos do outro, interceda pelo outro. E não fique preocupado de não achar ninguém para você orar, porque Deus vai colocar, Deus vai dar o nome, falar, tá vendo aquilo? É para orar por ele. Você vai estar andando na rua, como você está conectado, a oração é sua internet com Deus, você não consegue mais viver sem a oração, né? Deus vai colocar pessoas, vai trazer nomes, situações para você orar. Orai sem cessar. Com súplica por todos os santos. Quantas vezes você já cobrou do seu pastor? Quantas vezes você já falou mal do seu pastor? É porque meu pastor falou isso na igreja. É porque o meu pastor, a família do pastor, não sei o que pastor. Mas nunca fez uma oração pelo seu pastor. Nunca fez uma oração pelo seu inimigo. Sabe por quê? A gente não quer orar pelos nossos inimigos? Porque nós somos Jonas. Vai que o nosso inimigo se arrepende e Deus tem o coração mole, perdoa e transforma a vida dele. Porque o que o nosso inimigo nos fez é imperdoável. Não, Fernanda, eu perdoo, todo mundo perdoa nada. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, a oração é o pulmão da sua história. A oração é a internet que você não pode ficar sem, é a conexão. E se você tem achado que Deus não está te escutando, é porque você tem orado pouco pelos santos. Comece a orar pelo seu pastor, pelos líderes da sua igreja, comece a orar pelos seus inimigos, comece a clamar. Teve uma vez na internet aqui que uma pessoa me perturbou tanto. E eu comecei a mandar o emoji da mãozinha para essa pessoa, comecei a orar, a interceder, a pedir para Deus abençoar a vida dessa pessoa que me perturbava com palavras tão difíceis, duras. E aí eu comecei a orar, sabe por quê? Porque se Deus, falei assim, se eu transformar o coração dessa pessoa, ele não vai fazer isso com outra pessoa. Porque ele vai ser transformado, vai se sentir amado, não vai ter a necessidade de ferir mais pessoas, porque vai ser curado. A oração faz com que eu e você enxerguemos o inimigo correto. O inimigo certo das nossas almas. Não é o seu inimigo, não é o seu patrão, não é quem te machucou. O inimigo, a nossa luta ela é contra o inimigo das nossas almas. Que ele fica rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas se você está conectado, se a oração se tornou tão assim importante na sua vida como é a internet para você, a sua conexão com Deus ela tá tão orgânica já, não se preocupe, você não vai ver os dias maus arrancarem
a alegria do seu coração e encher seu coração de ansiedade, de angústia, porque a oração te dá todas as estratégias para você sair de qualquer lugar de dor que você esteja. E uma das primeiras estratégias é calçar os sapatos do outro, interceder pelo outro, orar pelo outro. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Muito bom estar aqui com você. Obrigada para você que chegou aqui. É gente nova chegando. Obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Coloque a mão no coração. Eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece cada um deles. Se teve alguma fala minha nessa live que não foi clara, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é poderoso para sondar os corações e realizar os milagres aqui, que o Senhor possa traduzir no coração dos meus irmãos para que eles entendam a importância da oração, o quanto orar é importante, o quanto estar conectado com o Senhor 24 horas por dia é importante. Porque o Senhor nos faz enxergar o caminho da nossa vitória, o caminho da nossa conquista, através da súplica por todos os santos, através da busca, da intercessão pelos nossos irmãos, batalhando junto com eles. As nossas guerras também são automaticamente conquistadas, porque o Senhor usa a comunhão dos santos para derramar a bênção, para derramar cura na igreja do Senhor. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, se você tem alguma enfermidade no seu corpo agora, eu ministro cura. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se você está com alguma enfermidade no coração, está amargurado, está preso com as suas emoções aí, que sejam quebradas agora, todas as prisões do passado, toda angústia, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Gente, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no Instagram. Você pode comentar, você pode compartilhar, tá bom? Será um prazer ter você lá divulgando essa devocional para mais pessoas. Vamos abençoar mais pessoas, tá bom? Um beijo e até amanhã, 6h30 novamente. Tchau, tchau.